esse livro maravilhosíssimo, que é o livro de Apocalipse, que é um dos livros onde Deus nos ensina com precisão a respeito das coisas que vão acontecer. E em 2 Tessalonicenses 2,7, diz o seguinte: o mistério da iniquidade já opera e aguarda. Ele está esperando. Somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é a presença maciça do Espírito Santo na noiva, na igreja, habitando plenamente a igreja. Então, quando for afastado aquele que agora o detém, esse o aqui é o iníquo do versículo 8 e 9, é o ele do versículo 6, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o mistério da iniquidade já opera e está somente aguardando que seja afastada a igreja, porque esse mesmo texto fala a respeito do afastamento, né, de quando a igreja vai ser retirada. Sobe para aqui, lá do capítulo 4. Lembra? Apocalipse 4. Então a igreja sobe, uma abóbada celestial se revela, um grande anfiteatro, um grande cenário celestial é armado. Lembra? Estou dando uma recapitulada. É a abóbada, é tipo uma concha, tipo essas catedrais imensas, né? Eu imagino que seja algo assim a lá catedral, né? Que é lugar amplo, bacana, espaçoso. Mesmo porque para caber milhões, milhões, milhares de anjos, tem que ter um certo número de assentos, né? Se for em pé, né, tipo uma arquibancada sem assento, aí cabe mais um pouquinho. Pessoal, a ola para Jesus, hein? Os anjos fazendo ola, hein? Que legal. É, porque já que o louvor é séptuplo, né? A honra, a glória, o louvor, né? Nada, uma olinha até que rola, né? Então o cordeiro se revela digno, toma o rolo septuplamente selado das mãos daquele que está sentado sobre o trono armado, e à medida que ele vai abrindo esses selos, ele rompe o primeiro selo. Então aquele que estava sendo detido pela igreja, o iníquo, ele se revela. Ele se revela como o grande salvador, o pseudocristo, né? O anticristo, aquele que simula ser Cristo. A contrafação de Cristo, como diz o Cliff, né? A contrafação. E ele se revela como o grande solucionador dos problemas da humanidade. Mas o que a gente vê é que ele promove guerras, a abertura do segundo selo. Ele promove fome, com a sua política econômica, a abertura do terceiro selo. E ele acaba indiretamente causando a morte de a quarta parte dos habitantes do planeta, bilhões de pessoas, com a abertura do quarto selo. Sendo que desses bilhões de pessoas que vão morrer com a abertura do segundo, terceiro e quarto selo, existe um grupo especial, um grupo de redimidos, que é mostrado no quinto selo. Mas, quando o sexto selo é rompido, e a segunda metade daquela chabua de Daniel, né? Os três últimos anos e meio dessa tribulação de 7 anos se iniciam. Todas as classes sociais, né? Apocalipse 6:15, os seis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? E aquele capítulo parentético de Apocalipse 7 mostra quem é que pode se suster. Tanto os 144 mil selados e chamados logo após o arrebatamento, um pouco antes do início da tribulação,
de uma maneira sobrenatural, assim como Jesus Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco. De alguma maneira, o Senhor vai se revelar a esses 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil evangelistas que vão sair evangelizando pelo mundo. E numa relação causal, a primeira metade do capítulo 7 de Apocalipse mostra que o resultado desse evangelismo é, no final da tribulação, uma multidão que ninguém pode enumerar. Mas na segunda metade da tribulação também, é quando existe um sigê, é quando existe um silêncio, é quando tudo fica muito cabuloso, né? Os anjos acostumados com muito barulho, acostumados com muito glória a Deus, com muito aleluia, né? Como dizem por aí, né? Nessas igrejas que a gente sabe quais são, né? Glória a Deus! Então, acontece esse silêncio, os anjos todos ficam estranhos. O que está acontecendo aí, gente? Silêncio é esse? A gente não tem costume disso aqui no céu, né? Silêncio. Sempre tem um tatalar de asas, né? Sempre tem uma nuvenzinha trombando uma na outra, sempre tem um coro, uma turminha fazendo um vocalize ali, um outro grupinho cantando aleluia colar, mas de repente um silêncio. É por causa aqueles 3 motivos que a gente falou, da severidade, da seriedade, da importância do toque das 7 trombetas, que vão tocar assim que o 7º selo é rompido em Apocalipse 8:1. E quando o Cordeiro rompe o 7º selo, e os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas, e o incenso, que são as orações dos santos, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Quando essas orações são jogadas sobre as brasas do altar celestial, do qual o templo de Salomão, o templo de Herodes e o tabernáculo Rameshikan lá do Moisés é apenas uma figura, aí as trombetas começam a tocar. Mas a gente esteve conversando essas semanas atrás e nós vimos que Deus é misericordioso. Ele quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Porque nós vimos em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio. Por pior que o ímpio seja, por mais pecador, por mais negro, por mais escarlata que sejam os seus pecados, Deus não tem prazer que essa pessoa vá para o inferno. Então nós aprendemos em Mateus que o inferno, o lago de fogo, é um lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Mas o homem, espontaneamente, por recusar essa oferta que Deus faz em Cristo, é que vai para lá por livre e espontânea vontade. Mas Deus não tem prazer nisso. Então as 7 trombetas são tocadas, e nós observamos que ao toque das 4 primeiras trombetas, Deus, na sua macrotomia, na sua longanimidade, ele não vai tocando imediatamente o homem. Só terminar essa sequência assim. Ele não vai tocando imediatamente o homem. Mas ele poupa os homens e ele atinge aquilo do que o homem precisa para viver. Né? Aquilo que é mais básico para o homem, os seus parâmetros de sobrevivência. Que é a erva verde da primeira trombeta, que são as águas da segunda trombeta. Ele vai retirando aos poucos. Na primeira trombeta ele retira 1/3 da disponibilidade de alimentos, as ervas verdes. Na segunda trombeta ele retira 1/3 da produção marítima e da comercialização, os peixes, etc., os frutos marinhos. Na terceira trombeta ele retira 1/3 do equilíbrio hídrico natural e do abastecimento de água. Na quarta trombeta ele retira 1/3 dos benefícios do sol em si, né? Fotossíntese, o aquecimento, os animais, tudo depende do sol. Deus ainda não atinge o homem. Porém, quando os anjos se preparam para tocar a quinta, sexta e sétima trombeta, aí uma águia voando no meio do céu fala: ai, ai, ai. Daqueles que têm as suas raízes fincadas no solo. Nós temos as nossas raízes fincadas em Cristo. Nós somos qual varetas, né? Grudadas, fincadas no tronco principal, que é Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos.
todo aquele que permanece em mim e eu nele, lembra da comunhão? Esse vai dar muito fruto. É porque esse preletor é muito altissonante, né? Ele é igual a voz da sabedoria lá de Provérbios 8. Ele gosta de gritar. Nas praças. Se não tiver praça, grita dentro do quartinho aqui mesmo. Então, nós vimos na semana passada que a quinta trombeta é terrível. Ela mostrou um anjo que já havia caído, que é Satanás, abrindo um poço, que é o Tártaro, soltando legiões e mais legiões de demônios poderosíssimos, a sua SS, demônios distintos, demônios poderosos, demônios velozes, demônios exímios na execução daquilo para o qual ele se propõe a fazer, que é matar, roubar e destruir. E ele sai não matando, porque a morte vai ficar, como se diz, está amarrado, né? Amarrado por 5 meses. Aquele que tem a chave do Hades, do Sheol e do Thanatos, né? Do Thanatos e do Hades. Ele tranca a morte e não deixa que ninguém. É excepcional isso, que morre milhares, 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 milhares de pessoas por dia. Alguém já deve ter visto aquele folhetinho, né? No mundo morre tantas pessoas por dia, tantas pessoas por mês, tantas pessoas por. Morre muita gente. Eu não sei como é que tem gente. É porque é uma praga mesmo, né? Não sei como é que tem gente, porque tanto de gente que morre, não é que dá tempo de crescer. Mas a severidade vai crescendo. Então Deus permite que os homens sejam atormentados por esses que se assemelham a gafanhotos, que têm dentes como de leão, cabelos como de mulher, rosto como que de homem, blá 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 blá, toda aquela figura, linguagem figurada. 11 como que nós temos aqui em Apocalipse 9, de 1 a 12, aí passa o primeiro ai. Então hoje nós vamos entrar no segundo ai, que é quando demônios vão invadir a terra, agora não para atormentar, mas para matar. Deus deu a cancha, Deus deu o boi, Deus deu a oportunidade. Ó, vocês estão sofrendo, mas lembre-se de vir para a vida. Mas, mais uma vez, o homem mostra o seu fracasso natural. E, em vez de correr para aquele que é o caminho, a verdade e a vida de Jesus Cristo, eles ficam procurando a morte. Mas a morte foge deles. O nosso irmão Geraldo quer fazer uma indagação ou comentário. Uma pergunta. Na que você falou aí que o homem vai para o inferno por livre e espontânea vontade e que não, e que está na Bíblia também, né? Que o inferno aliás, não está escrito na Bíblia, né? Explicitamente, mas dá a ideia de que o inferno foi criado para o. Aliás, está escrito, é. Lá em Mateus 25. É, que foi criado para o diabo e seus seguidores lá, né? Seus anjos. Mas então, é. Mas então, aí entra a questão, né? É aquela questão que eu sempre falo de Filipenses 2:13, né? Aí as pessoas que rejeitam a salvação, né? Entra a questão da que Deus já determinou alguns para serem salvos e outros não. Por causa da soberania. Então, porque ele é soberano, e beleza. Mas aí essas pessoas que. Mas aí a Bíblia fala que Deus não ama. Como é que é? Você falou que ele não tem prazer na morte do ímpio e tal, papapá. Mas e essas pessoas que vão para o inferno? É porque Deus não escolheu eles. Mas as que escolheram Cristo é porque Deus, aí tem entre Filipenses 2:13, né? Que eu que executo em vós tanto querer, né? Que é Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar. Aí as pessoas que, né? Humanamente dito, né? Que aceitam a Cristo, né? É porque Deus efetuou nelas tanto o querer, né? O querer, né? De querer Cristo para salvação e como realizar, né? Porque Ele já determinou antes da fundação do mundo. Então, mas aí como é que fica? Mas não tem prazer na morte do ímpio, mas ele determinou que alguns, né, quisessem Cristo, porque ele determinou isso, né? Que alguns, né, dentro do livre-arbítrio, alguns quisessem Cristo e outros não. Então eu tenho uma dúvida sobre isso aí, entendeu? Então, mas aí é onde está a minha dúvida, esse paradoxo, né? Esse paradoxo, né? É um paradoxo, mas então, eu não consigo. Porque.
Porque é igual a Ilana falou, o livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio entra Filipenses 2,13, né? Que eu que efetuo em vós tanto o querer como o realizar, né? Aí o livre-arbítrio está condicionado à soberania de Deus, né? Condicionado, tá certo? Condicionado à soberania de Deus. Por quê? Porque ele que efetuou na pessoa o desejo de querer nascer de novo. E o tanto querer como realizar. Então, é uma coisa mútua. É uma coisa mútua. Não, mas Filipenses 2,13 fala que é eu que efetuo em vós, é eu, ele está dizendo, Deus falando, é eu que efetuo em vós tanto o querer, está bem claro lá, tanto o querer como o realizar. Não, mas aí mas é a questão daqueles que têm a vontade de nascer de novo é por Deus, entendeu? Filipenses 2,13. Jesus falou, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, tá entendendo? Então, é uma questão que eu fico. Às vezes minha cabeça fica, quando eu penso nisso aí. Aliás, esse assunto de predestinação versus livre-arbítrio é um assunto que eu já estudo, já. Como é que é? Já estudo ele. Outro dia estávamos conversando sobre esse assunto lá em casa, eu e a Lulu. É uma questão de ótica. Nós, aqui embaixo, temos uma ótica limitada. Limitada ao tempo, limitada ao espaço. Deus vê a coisa de uma forma mais lata, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. Para ele não existe passado, presente e futuro, não existe África e Brasil, é tudo uma coisa só. Então, se eu fosse resumir uma resposta para você, que é o resumo do que eu penso, que é um assunto inesgotável. Calvino, todo mundo tentou entender isso, não conseguiu. Os gigantescos exegetas e teólogos e hermeneutas não conseguiram resolver isso. Ninguém consegue resolver isso. Isso é algo que falta, acho que a gente não consegue entender isso, acho que falta espaço na nossa cabeça para entender, é só lá na glória mesmo. Por exemplo, soberania, a conjugação, o casamento, a conciliação da questão do livre-arbítrio, da livre escolha com a soberania divina. Tanto uma coisa como outra são claramente ensinadas na palavra. Sim, é. Inclusive, não sei se você lembra quando nós aprendemos essa matéria com o Cliff, a respeito de predestinação, o Cliff já nos deu aula de predestinação. A primeira coisa que você tem que saber quando você vai estudar predestinação, a primeira coisíssima, é que Deus é bom. Lembra? Eram 3 itens. Deus é bom. É o primeiro. Quando você for parte. Não, claro. Não, mas são princípios que a gente não pode esquecer ao iniciar o estudo de predestinação, para não pôr em dúvida o caráter e a pessoa de Deus. Primeiro ponto, Deus é bom. Segundo ponto, Deus planeja o melhor para todos. E terceiro ponto, cada um é responsável por si mesmo. Claro, que é o que eu estava falando aqui. Então, quando eu ia fazer um resumo, só para te resumir, para a gente continuar o nosso estudo. Eu estou estudando Efésios 1 e 2. Sim. Sim. É porque esse não é o ponto nosso. Eu estou até pensando em estudar Efésios 1 e 2 quando o pastor estiver viajando. Porque eu já estou preparando esse estudo. A bolsa ali está cheia de rabiscos. Não, mas os textos áureos, Efésios 1, 2 e 3 e Romanos 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Que são textos fantásticos. Eu amo. 30 anos que eu estudo esse texto e ainda não esgotei. Mas só para resumir a resposta para a gente dar prosseguimento para o nosso estudo, é o seguinte. Eu creio o seguinte, resumidamente. Deus escolhe aqueles que ele já sabia que o escolheriam. Eu resumo assim. Porque nós estamos num plano, ele está num plano mais amplo. Então eu creio que ele já seleciona de antemão aqueles que ele sabe que de antemão que optariam por ele. Eu só resumiria assim.
Ele escolhe aqueles que o escolheriam. Sim, mas ele escolheu. Mas escolheu. Sim. Mas predestinar é marcar de antemão no grego. Mas o marcar de antemão é baseado na presciência. Claro. Redenção. São 5 coisas casadas. Não é inserida, se apoia. Se apoia. Mas predestinar é marcar de antemão. E ele marca de antemão aqueles que prescientemente eles sabem que optariam por ele. Sim. Mas isso não quer dizer. Sim, resumidamente é isso. Também. A coisa é um paradoxo do avô. Já estudou do paradoxo do avô? Já nesse assunto de viagem de tempo? Esse é um assunto um pouco assim. Porque tem muitos. Você pode ir por várias linhas de pensamento com esse ponto. Né? Mas uma interessante, porque foi citado em Efésios capítulo 1, que Deus nos predestinou para o louvor da sua glória. Então Deus não está limitado a tempo. Nós estamos limitados a tempo. Deus é eterno. E por ser eterno, ele já nos vê no louvor da sua glória. Ele já vê todos aqueles, por causa da sua, porque ele é eterno, soberano, ele já nos vê ali. Nós, até aqueles que vão nascer de novo, que ainda não conhece, que ainda não nasceu fisicamente, ele já vê que vão ouvir sua palavra e vão crer. Porque ele já sabe de antemão, pelo fato de que ele é eterno, ele não está preso no tempo. Ele já sabe todos. Agora, isso não anula que nós não vamos fazer evangelismo, porque nós vamos para a praça, nós vamos compartilhar o evangelho a toda criatura. E muitos vão ouvir e vão crer, porque exatamente vão estar com os ouvidos atentos ao Espírito Santo e vão nascer de novo. Mas nem todos, como diz, nem todos vão ouvir, muitos vão. Mas o ponto principal é que Deus porque ele torna indesculpável diante de Deus. Por causa da soberania de Deus, e Deus nos vê já no louvor da sua glória, ele já vê a igreja completa, Israel completo, porque ele é eterno, ele não está limitado a tempo. Mas nós ainda não sabemos que essas pessoas que vão nascer de novo, por isso nós vamos para a praça e vamos pregar. Não, mas só estou pegando carona no evangelismo, entendeu? Mas porque Deus é soberano, ele é eterno, ele é presciente, ele é onipotente, tudo isso tem que estudar junto. Não pode estudar só uma linha. Eu vou passar por Casamilton. Não, nem Efésios não. Em Romanos 9, 10 e 11 você fala mais ou menos. Mas de qualquer maneira, esse não é o nosso assunto. Nosso assunto aqui. Não, eu falei N coisas, né? A gente pode desdobrar N assuntos. Mas. Sim. Mas nós estamos encerrando o estudo de satanologia até o último domingo que o pastor estiver aqui no Brasil. E nos domingos que ele vai se ausentar, é a minha pretensão estudar esse assunto lá na igreja. De Efésios 1, 2 e 3. Que é a questão da predestinação do plano de Deus. Aí lá talvez a gente consiga esclarecer um pouquinho mais esse assunto para você, para o casal Augusto e para outros que gostam desse assunto, assim como eu. Mas hoje aqui o nosso assunto são as trombetas. E a gente chega na sexta trombeta, que é a quinta trombeta piorada. Porque se na quinta trombeta os homens sofreram,
Na sexta trombeta, os homens vão sofrer e morrer. Tá? Eu estou só protelando para daqui uns 2, 3 domingos a minha resposta. Aliás, resposta não, que ninguém tem resposta para isso. Né? Uma tentativa de maior esclarecimento. Mas então em Apocalipse 9, versos 13 e seguintes, diz o seguinte. Apocalipse 9, versos 13 e seguintes. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente. Era quadrifônica essa voz, né? Você tem a voz estéreo. Lembra quando existia aqueles aparelhos de som que eram quadrifônicos? A Polivox tinha um. Isso na década de 70, esses dias mesmo. Ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Vinha dos 4 ângulos. Era quadrifônica. Quadrifonê. De ouro. Glória. Que se encontra na presença de Deus. Esse altar está naquele templo do qual os daqui de baixo são uma cópia. Né? Esse é assunto de Hebreus. Essa voz quadrifônica dizia ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então, o anjo da sexta trombeta soltando. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano de precisão, hein? Para que matassem a terça parte dos homens. Se antes era a quarta parte, agora é a terça. Estou falando que está piorando tudo. Os juízos estão se acentuando, estão se agravando, eles estão se intensificando. Exatamente. Não, a terça parte dos 3/4 que sobraram. Como é que é? Esse. 4 generais, na minha opinião. Sim. Há milhares de anos que eles estão amarrados, morrendo de raiva. Na mente não, eles vão sair matando mesmo o corpo físico. Para matar. São demônios. São demônios. Não, matando. Torra, vira um montinho de poeira no chão. Um maçarico gigante te torrando assim em poucos segundos, igual aquelas lasers. Vai tá vendo. Claro. Se fala que o aspecto deles é como o aspecto do invisível. Não, o aspecto da Marluce é como a rainha do Egito. O aspecto do pastor ali é qual o brilho do sol. Olha lá, tô vendo o brilho daqui, ó. Entendeu? Olha lá. Ele parece o Moisés descendo o Monte Sinai, tá brilhando. Entendeu? O aspecto, se você tá vendo o aspecto, você tá vendo literalmente. Não. Aqui vão ser, como disse o Carlos Augusto, não, é como disse o Carlos Augusto, vai ser coisa de ficção científica. Mas eu não estou falando de Satanás. Aqui eu tô falando de anjos atados no rio Eufrates. Não é a mesma coisa. Não. Aqui é uma ação mais acentuada. Eu creio que são as ações mais graves e mais intensas que vão ser realizadas em toda a história da humanidade. Assombração não, 200 milhões de assombrações. Com parecendo um monstro mesmo, saindo. Mas vai ver por tão pouco tempo que a conta de encontrar já está sendo derretido. Vai ser igual a bomba de Hiroshima, quando só ficou a silhueta assim no chão, com esse filminho japonês. Eles vão sair matando as pessoas com fogo. Então quer dizer que o fogo sai assim, a pessoa só sente o calor. Não vê o fogo, não vê a boca cuspindo fogo.
não sente o cheiro do enxofre. Isso aqui é literal. São... Não, não. Não, não, não. Quer ver? Mas vamos acabar de ler o texto. Mas vamos acabar de ler o texto, que aí você vê a descrição do que vai acontecer. Então falou, solta lá os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos. São 4 grandes generais. Cada general desse comanda um exército de 50 milhões de soldados. 50 milhões de soldados vão para o norte e 50 milhões de soldados demoníacos, né? 50 milhões de demônios acompanham o general para o leste, o outro para o oeste, o outro para o norte, o outro para o sul, e sai varrendo a humanidade por causa do grego. Só existe a preposição aqui antes de hora. Aqui onde está escrito assim, preparados para a hora, dia, mês, ano. Não tem preposição no grego antes de dia, mês e ano. O que se interpreta é que nesse dia, nessa hora de um certo dia, mês e ano determinados, por um espaço de 1 hora vai haver a ação desses 200 milhões de demônios, visíveis e agindo de forma física, com o objetivo de matar em 60 minutos 2 bilhões de pessoas. Isso segundo os meus cálculos. Não. Não tem nada a ver com o exército. Isso é porque... Sim. É porque existe teólogo que crê na sequencialidade dos juízos. As taças seguem-se às trombetas e as trombetas seguem aos selos, que é o meu caso. Já tem teólogo que crê que as trombetas repetem os juízos dos selos, ampliando o seu significado, e as taças repetem os juízos das trombetas, ampliando ainda mais o significado que já tinha sido dado nas trombetas, que por sua vez já havia ampliado o significado dos selos. Mas não é esse o caso. Porque eles fazem uma conjugação entre o conteúdo da sexta trombeta com o conteúdo do sexto flagelo, aí chega essa interpretação. Depois você lê lá o sexto flagelo, lá de Apocalipse 16, 12, conjugado com a sexta trombeta de Apocalipse 9, 13, aí dá a entender que está se falando do mesmo assunto, mas não está. Por isso que eles chegam a essa conclusão. Ela é baseada nessa exegese que, na minha opinião, é equivocada. Porque eles creem que está havendo uma repetição por paralelismo, mas não é. Eu creio na sequencialidade. A Elaine quer fazer um... no qual os demônios estão montados. Mas vamos ler o texto. Para que matassem a terça parte dos homens. Segundo os meus cálculos, eu estava fazendo umas continhas meio mórbidas lá em casa outro dia. Eu creio que, vamos dizer que lá para 2029, vamos dizer assim, a Terra vai ter seus 10 bilhões de habitantes. 10 milhões. Que é um número bastante escatológico, significativo, biblicamente falando, que 10 é o número da Terra. 4 é o número da Terra física e 10 é o número da Terra gerenciada pelo homem. É um número do gerenciamento humano do planeta, da economia humana, da economia gentílica. Tanto é que a besta lidera 10 reis, não é? Não são 10 artelhos que tem 10 dedos? 10 artelhos que tem lá no pé da estátua do Nabucodonosor? Então 10 é o número do gerenciamento humano. Então eu estive fazendo as previsões. 10 bilhões de pessoas, aproximadamente lá de 2029, 2030, vamos dizer por aí, sendo que 2 bilhões e meio vão morrer com a abertura do quarto selo, aí sobrar-se-á, aí vamos dizer 7, daí já vai morrer mais uns pingados aí por conta de outras catástrofes, aí sobra 6 nessa altura do campeonato, aí morre a terça parte 2 bi. Então vão ser, verso 16 de Apocalipse 9. O número dos exércitos da cavalaria é de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Isso dá 200 milhões. Põe na calculadora aí. 10 mil vezes 10 milhares. 10 mil vezes 10 mil. Então são 200 milhões de demônios
comandados por 4 anjos atados no Eufrates, com o objetivo de matar 2 bilhões de pessoas em 60 minutos. Assim, verso 17, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Tudo é uma associação infernal, simbólica, né? A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saem da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça. Ele tem 2 cabeças na realidade, né? Uma olhando para frente, parecendo de leão, com boca parecida de leão, e um rabo com a cabeça de serpente na ponta. Só que quem ficar na frente da boca morre. Quem ficar perto do rabo toma chicotada e fica danificado, né? Causavam dano, ferimento físico. 10 mil vezes 10 mil, dá 200 milhões. 200 milhões. 20 mil vezes 10 milhares. Os outros homens, eu já ouvi falar que é o versículo mais triste da Bíblia, apesar que tem pastores por aí que falam que são outros, né? Mas tem teólogos que falam que é esse aqui. Os outros homens, versículos 20 e 21 de Apocalipse 9. Depois dessa desgraceira toda, ainda vai ter gente aqui, ó, versos 20 e 21. Os outros homens que conseguem sobreviver a isso, conseguem sobreviver a 5 meses sem morrer, tomando chicotada de escorpião. 5 meses aonde é impossível morrer. Não, consegue sobreviver a um flagelo terribilíssimo, hiper terrível. Não, o flagelo é o sofrimento das picadas dos gafanhotos e escorpiões, cujo rei é o Abaddon Apolion da quinta trombeta. Sobrevive aos danos causados pelos gafanhotos e escorpiões da quinta trombeta. Sobrevive à mortandade, o morticínio, a matança dos 200 milhões de demônios cavaleiros da sexta trombeta. E ainda chega a esse ponto. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quando fala esses flagelos, por isso que eu estou falando dos 2, esses flagelos, está falando da quinta trombeta e da sexta trombeta. Está falando do primeiro e do segundo ai, porque eles são associados, eles são sequenciais, eles têm uma finalidade comum, que é levar o homem ao arrependimento. Não. Está falando do primeiro e do segundo ai, por esses flagelos. Não, isso é o sentido mais amplo do grego, aí carece estudar no grego. Não se arrependeram das obras das suas mãos, é porque isso está associado lá com o versículo 14, que está longinho por causa do parêntese do 10, 1 ao 11, 13. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Ó, a degradação, né? De ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau. Que nem podem ver. Aí Salmo 115, Salmo 113, tem um monte de salmo que fala sobre isso. Que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vai demorar aí? Não, é uma pergunta para um comentário, não sei se você ainda não entrou ainda, você vai entrar nesse assunto, eu creio, que a grande igreja professa que vai estar atuando durante a tribulação, e a meretriz, aquela igreja que como dizem, ecumênica, né? Vai ter muito batista, muito, pois é, e juntamente com que você falou da adoração dessas coisas de ouro, prata e tudo, né? Logo veio na mente, não vou citar,
Mas eu creio que essa grande igreja ecumênica que vai estar atuando durante a tribulação, composta de todas essas que você falou, que se diz evangélicos e tudo, porque a igreja porque a verdadeira igreja já foi embora, já está lá nos céus durante a tribulação. Aí, mas só que vai ter essa igreja ecumênica, né, composta de muçulmanos, judeus, composta de todas as religiões, exatamente. Igreja sem Deus. Quando o povo comum fala assim, Deus te cria, Deus te pague, vai com Deus, está falando é do Satanás. Está falando é do Deus desse século. Vai com Deus, está indo com o demônio. Tá indo com o Deus desse século, não é? Isso um crentezinho outro dia foi uns 20 anos atrás, do meu lado no ônibus. Então vamos exegetar o texto, né? Que esses 4 anjos da sexta trombeta são anjos maus. São anjos maus. Que serão soltos provisoriamente, é fato. Pelo fato de que não há exemplo de santos anjos presos nas Escrituras. Nenhuma vez você escuta eu falar do Miguel acorrentado, do Gabriel enclausurado. Você não são anjos maus. Pelo contrário, o contrário acontece. Por exemplo, Judas 6, 2 Pedro 2,4, Apocalipse 20, de 1 a 3, quando Satanás vai ser preso. Né? Lucas 8,31, lembra? Senhor, você está me tirando aqui desses porquinhos aqui da Desviópolis, não me manda lá para o lugar da prisão, para Abissos, não. Só anjo negativo, ruim, mal, é que é aprisionado. Em nenhum lugar da Escritura se ouve falar, tem escrito ou registrado que algum anjo que serve a Deus, que mantém o seu domicílio, que é santo e que é fiel, esteve aprisionado. Então são anjos maus. Mesmo porque para fazer o que eles vão fazer aqui do versículo 14 em diante, não pode ser um anjo muito bom também, não. Né? Não, eles estão presos já há muito tempo. Ali já é outro assunto, né? Sim. Vai ser uma farra. Vai ser um carnaval. No final da tribulação. Não. Uma pequena parcela de anjos está presa. Uma parte dela é solta por ocasião da quinta trombeta. E uma outra parte é solta por ocasião da sexta trombeta. Tem uns que não é solto de jeito nenhum. Foram presos lá antes do dilúvio e vão ser soltos só diante do grande trono branco, no final do milênio. Assim como todos esses que estão soltos aí já há milhares de anos. Desde a época do Éden, desde a época que o Lúcifer caiu. E mais esses aqui que são soltos provisoriamente, eles vão ficar atuantes só até o final da tribulação. No final da tribulação eles são aprisionados para serem julgados. Isso é assunto nosso daqui a 10 meses. Quando nós vamos estudar os tribunais, lá de Apocalipse 20. Nenhuma atuação demoníaca. Nenhuma. Né? Todos, não vai sobrar nenhum demôniozinho. Nenhum. Essas igrejas pentecostais vai falir tudo. Vai falir tudo. Vai ter um demônio para ser expulso. Não vai ter nenhum bola de neve, bola de fogo, bola de não sei o que. Olha, esses anjos, eles estão vinculados ao grande rio Eufrates. O grande, mas eu não estou citando nomes. Imagina o tanto processo que o João Batista deveria ter tomado. Esses anjos estão vinculados ao grande rio Eufrates. E ele é grande não é só por causa do tamanho, não, porque ele é grande no tamanho também. Mas aqui está falando da proeminência, da importância do rio Eufrates. Ele é grande. Ele é grande por vários motivos. Ele é o berço da civilização. É lá que estava o Éden. É onde o primeiro pecado foi cometido. Agora você vai ter que ouvir na gravação, você vai aguentar acompanhar, não.
Foi onde aconteceu o primeiro assassinato, foi onde o primeiro túmulo foi cavado, foi onde Deus viu a enormidade do pecado humano e decidiu pelo dilúvio, foi onde o homem desafiou a Deus e construiu Babel, a torre, foi onde Deus confundiu a língua dos homens, foi desta região que Deus chamou Abraão para fazer dele um instrumento da sua bênção, que é Israel. Foi desta região que surgiram os opressivos inimigos de Israel, os assírios, os babilônios, os medos e os persas. E também foi nessa região que Deus disciplinou Israel com 70 anos de cativeiro. Tudo ali nas beiradas do rio Eufrates. Tanto é que tem um salmo que fala: na beirada do rio eu chorava com a minha harpa pendurada lá no salgueiro. Não tem um salmo assim? Eu chorava com a minha harpa pendurada nos salgueiros da beirada do Eufrates. Então o Eufrates é grande e importante. Os gafanhotos da quinta trombeta... Os gafanhotos da quinta trombeta, com a sua agonia, lembra dessa música? Dão lugar aos cavalos da sexta trombeta, lembra desse rapaz, dos bandolins? Como é que chama esse rapaz dos bandolins? Esqueci o nome dele, aquele cabeludão. Os gafanhotos da quinta trombeta... Não é Zé Ramalho, não. Não. Os gafanhotos da quinta trombeta, com a sua agonia, dão lugar aos cavalos da sexta trombeta, com a sua destruição. Que a primeira faz tchan, a segunda faz tchum. Não é? A primeira só bate, a segunda é que mata. É a sexta trombeta. Na quinta trombeta, há tormento. Na sexta trombeta, tormento e morte. Lembra que onde esbarrou o rabo com cabeça de serpente, causa dano. Se ficar na frente, vira carvão. É igual aqueles. Adoquem! E sai aquele fogão e queima tudo. Não vai se arrepender. Por incrível que parível. Por incrível que pareça. Atormentados pelas caudas, mortos pelas bocas. Eu gostei disso aqui, olha. Aqueles que não se arrependeram com a oportunidade dada na quinta trombeta, quando se experimentou o inferno na terra, literalmente, aqueles demônios, né? Mas sem morrer, por causa da macrotomia de Deus, a longanimidade, agora na sexta trombeta sofrerão e morrerão. Aqueles que sofreram na quinta trombeta agora vão sofrer e morrer. Mas a consequência do juízo não é arrependimento. Não é arrependimento. Durma-se com um barulho desse. Não é. Depois disso aqui tudo, mesmo que não fosse literal, só de morrer e sofrer, já não é uma coisa muito bacana, né? Era para ficar triste. Não, a palavra fala em Lucas, se não me engano, que os homens vão desmaiar de terror por causa das coisas que vão estar acontecendo. Já leram esse texto? Os homens se... né? Nas calças mesmo. De terror. Tá. E o bramido da zona, e pedra de um talento caindo, de morte, e decapitação, é uma balbúrdia, né? Mas a consequência... Mas vai ter muita coisa sobrenatural. Vai ter estátua falando e mandando cair fogo do céu. Literalmente. Porque Deus tem propósito nisso, porque eu falei que a grande tribulação ela tem inúmeros propósitos. E um dos propósitos é desmascarar Satanás. Se Satanás ele atua como um anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça, e quem adora um ídolo está adorando um demônio, enganadamente, mas está, então Deus vai permitir que a humanidade veja quem eles estão adorando. Aqueles a quem vocês adoram há milhares de anos, desde a época de Nimrod, de Tamuz e de Semir, desde a época de Babel, são esses aqui, ó, que vocês estão vendo, que estão matando adoidado aí. Mas mesmo assim, como eu estou falando, a consequência não é arrependimento, mas sim a insistência teimosa nos pecados que provocaram os juízos. O que vai dar ensejo para as taças, que é pior ainda. Só fazer um comentário daquele versículo que fala que se nós pudéssemos enxergar a guerra espiritual que hoje ocorre, nós não suportaríamos.
Então, assim, vai chegar o momento que vai ser visto, vai ser desmascarado mesmo. E é como Satanás, exatamente, é o descortinar. E outra coisa também, o inimigo ele não vai ter mais como ser dissimulado. Né? Ele não vai ter como mais ser dissimulado, se fazer de anjo de luz, já acabou, ele não tem mais essa chance. Tudo vai acontecer para realmente. Exatamente, é porque ele está tão enganado que ele acha que tudo aqui está por conta dele, que ele está se dando bem. Mas na hora que ele for revelado ao homem, ele vai ver o pânico e o pavor que ele vai provocar também. É isso que Deus. E ainda assim o homem não vai se arrepender. Isso é que é o mais doido de tudo. Muito se arrepende. A gente vê que tem fruto. É Apocalipse 7b. Né? A maioria. A descrição do juízo. Muitos interpretam que o exército, é porque você antecipou a pergunta. Muitos interpretam que o exército de 200 milhões de cavaleiros seja referência ao grande exército de uma superpotência. Uma China, por exemplo. Pode ser qualquer outra. Já tem mais. Já tem 400. Deixa os reservas em casa. Mas não é o caso. Principalmente lá no Oriente vai morrer gente, principalmente. Embora isto seja possível, o mais provável é que esse exército seja demoníaco e não humano pelas 1, 2, 3, 4, 5 razões que se seguem. Os juízos da quinta e da sexta trombeta andam juntos e se complementam. É os flagelos do 9:20 que eu li aqui, né? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. É questão de referência no grego, flexão do verbo, artigos, etc. Desde que a quinta trombeta é claramente demoníaca, então, por consequência evangélica, consequentemente a sexta também o é. São hostes demoníacas. Tanto o líder da quinta trombeta, o Abaddon Apolion, que a gente já sabe que é Satanás, literal, como os 4 generais da sexta trombeta, são acompanhados por exércitos demoníacos com características semelhantes. Lembra que eu citei aqui que todas as citações são referências demoníacas, são só símbolos que se associam ao inferno. Fogo, enxofre, fumaça, tormento, leão, escorpião, serpente, serpentes, escorpiões. É uma linguagem infernal, é uma linguagem demoníaca, é uma linguagem que mostra, que aponta, que se associa a algo que não é bom. Então não é celestial, não é divino, é demoníaco. Existem outros exemplos nas escrituras de cavalarias sobrenaturais. Por exemplo, em 2 Reis 2:11. Lembra lá? O pastor já pregou um monte de vezes. O Geazi tá com a toalhinha e a escova de dente. O Eliseu tá dormindo. O Geazi acordou mais cedo. O Geazi. Aí ele tá com a toalhinha no ombro, a escovinha com creme dental. Na hora que ele abre a porta da cozinha, que ele vai pra varanda escovar dente na bica. Naquela época não tinha torneira. Eu lembro quando ele escovava dente na bica. Na bica lá da minha avó, não, é um bambu partido ao meio que canaliza. Não, na época era bambu. Um pedaço de bambu que canalizava aquele pequeno arroio, aquela pequena nascente de água, aquele pequeno olho d'água que brota da terra naturalmente. Aquele em São Lourenço, em 1966, eu me lembro bem. Nossa, mas aquela água é gelada, e é uma delícia. Aquela aguinha gelada no rosto, nossa, você acorda legal. Sem contar que você não enxerga do outro lado, assim, você sai na porta e não enxerga. Lá em São Lourenço é um neblinão mesmo. Eu amo aquela região ali. Na fazenda do vovô, eu tinha 5 anos. Então o Geazi tal qual eu, saindo com a toalhinha, a escovinha de dente na mão. Vai, alguém, abre aí pra nós, mãe, 2 Reis 2:11. Aí toma aquele tapa. Aquele monte de exército sírio cercando. O barraquinho desse. Que barraquinho. Aí sai correndo lá.
clama pelo Eliseu. O Eliseu fala, rapaz, ele é bully. Ele é um crente bully. É um crente de pouca fé. Senhor, abre os olhos desse rapaz aqui para ele contemplar. Aí 2 Reis 2:11 diz o seguinte. Aliás, aqui na 2 Reis 2:11 é o Elias, né? Subindo ao céu numa carruagem de fogo, literalmente. Puxada por cavalos, literais. Já a questão do Geazi é aqui no 6:17, é um pouquinho mais para frente. Aqui. É o Eliseu, é exemplo de exércitos sobrenaturais na Bíblia. Só falar que não existe esse de exército sobrenatural na Bíblia. Tem, sim, senhor. Tem aqui Apocalipse 19, Jesus Cristo e a turma dele. Tem aqui o Elias subindo numa carruagem de fogo. Fogo. Os irmãos gostam de fogo. Subindo para o céu na carruagem de fogo. Tem aqui... manda fogo, Senhor. Tem aqui também o 2 Reis 6:17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então existem exércitos sobrenaturais. Tem o Salmo 68:17. Salmo 68:17, a Elaine, ela é boa no vasculhar, no farfalhar das folhas ali. Ela vai ler para nós. E, penúltimo ponto, as armas de destruição mencionadas são relacionadas ao inferno. Né? Fogo, enxofre e fumaça. Isso são símbolos que são interpretados em Apocalipse 14, 10 e 11, 19, 20, 20, 10 e 21, 8. E principalmente, conseguiu anotar aí, Helena? Ela é rápida no gatilho, ela é uma taquígrafa. Apocalipse 14, 10 e 11, 19, 20, 20, 10 e 21, 8. Onde a associação infernal dos símbolos fogo, enxofre e fumaça está esclarecida e determinada pelo Espírito. E um outro exemplo de exércitos sobrenaturais em Salmo 68:17, que ele vai ler aqui para nós. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Principalmente, a causa maior desse juízo é a adoração de demônios. Ou seja, aquilo que nós tergiversávamos agora há pouco, né? Tergiversávamos, né? Discutíamos, falávamos. Deus usa... Você pode não ficar bom no inglês, mas no português você vai ficar. Tergiversávamos. Depois você escuta na gravação. Deus usa como instrumento de destruição dos homens. A solenidade da frase. Deus usa como instrumento de destruição dos homens. Vai ficar quadrifônico esse negócio. Exatamente as criaturas que os homens escolheram para adorar em lugar do Criador. E pior, mesmo após a tragédia, ainda se recusam a parar de adorar os responsáveis pela sua miséria. Salmo 115, de 5 a 7, onde fala que demônios são... Adorar estátua é adorar demônio, né? 1 Coríntios fala isso. 1 Coríntios 10, 19 a 20. Salmo 115, de 5 a 7. Olha como demônio e ídolo de gesso, de pedra, de pau. Aliás, não fala gesso aqui, né? De ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau. É pedra. Gesso é pedra em pó e depois solidificada novamente. Que é o que bomba aqui no Brasil, é o de gesso, né? Não é? É o que mais tem. É o que mais tem, ó. Eu não vou nem citar aqui, né, para não tomar processo, né? Porque afinal de contas tem a liberdade de expressão, então cada um adora a porcaria que quiser. Mas Salmo 115, de 5 a 7, Isaías 44, 18 a 20, Deuteronômio 32, 17. Elaine vai abrir para nós Deuteronômio 32, 17. Isaac vai abrir para nós Salmo 106, 36 a 38. O Joel está muito longe.
E a Lulu vai ler para nós 1 Coríntios 10, 19 e 20. Os homens hoje adoram aqueles que o destruirão amanhã. Tá aqui em vermelho, aqui no meus papéis. Não. Isso é a dedução da sexta trombeta. 10, 19 e 20. Esses três versículos vão ser lidos. Deuteronômio 32, 17 pela Elaine. Salmo 106, 36 a 38 pelo Isaac. E 1 Coríntios 10, 19 e 20 mostram que idolatria é adoração de demônios. Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Salmo 106, 36 a 38. E serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com seu sangue. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam e a demônios, e o que é a demônios, perdão, e que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, esse juízo da sexta trombeta, 1 Coríntios 10, 19 e 20. Esse juízo da sexta trombeta é um juízo que vem punir a adoração dos demônios. É um pecado que vem sendo acumulado há milhares e milhares. Você vê, Deuteronômio foi escrito em 1445 a.C. Naquela época já se adora. É a macrotomia de Deus. Deus suporta com muita longanimidade. Mas vai ter um dia que, né? Você pode ir para o restaurante e comer o que você quiser. Você pede picanha, você pede lombinho, você pede linguiça, asinha, você pede o que você quiser para beber, você pede sobremesa, mas tem uma hora que, como eles dizem, vai chegar a dolorosa. Né? O rapaz vai vir com aquele bloquinho assim de couro e lá dentro um papelzinho emitido pelo caixa. É a chamada dolorosa. Você pode comer 6 baldes, mas depois tem um preço só para você pagar. É o colesterol, o colesterol espiritual, é o AVC espiritual da humanidade. É o AVC espiritual da humanidade, é a sexta trombeta. A humanidade está aí adorando demônio, tem milhares. Nesse momento deve ter gente aí rezando, aí, orando, acendendo vela. Claro, porque eles estão sob o efeito daquilo que está no próprio Salmo 115. O pastor não quer ler para nós, não? É o Salmo aí 115, ó. Eles têm olho, mas não vê. Até conhece o texto, né? Salmo 115, de 5 a 7. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. E eu poderia ler de Jeremias capítulo... Principalmente esse final do texto. Tornem-se semelhantes a eles. Jeremias 10. Eu vou ler Jeremias 10 e vou voltar lá.
Exato. Exatamente. É. Eu vou ler Jeremias. Jeremias 10, a partir do versículo 3, está escrito: Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das suas mãos de artifício, feita com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarso e ouro de Ufaz. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor é Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra para... Era isso. Eles fizeram de loucos. Aqui é Deus cobrando o boleto. Azul, azul. Aqui é o boleto. Aqui é o boleto de Deus. Milhares de anos de glórias que deveriam ter sido creditadas àquele que criou todas as coisas. Lembra que a gente leu o texto de Romanos 1? São passíveis da ira de Deus que tais coisas fazem. Porque eles retiveram a glória de Deus e deram para imagens de ouro, prata, blá, blá. Então, repetindo aquela frase: os homens hoje adoram aqueles que o destruirão amanhã. E quando nós lemos, a partir do versículo 16, a descrição dessas tropas, a gente vê algumas figuras. Couraças de cor vermelha, azul e amarela. Eles têm um uniforme. O uniforme deles é vermelho, azul e amarelo. Eles são organizados. Vermelho do fogo, azul do jacinto e amarelo do enxofre. O jacinto é uma flor. Isso quer dizer que eles são imunes a ataques. São irresistíveis. Não tem como você deter. Você pode dar tiro, pode dar flechada, pode jogar copo d'água neles, nada adianta. Assim como os gafanhotos escorpião, vamos chamar assim, né, os GE, né, da quinta trombeta, os gafanhotos escorpiônicos. Esses seres não podem ser destruídos. E tem uma unidade de propósito que é matar. Indicado pela padronização do seu uniforme. Eles são irresistíveis e resistentes. Que é o vermelho, azul, amarelo. Do fogo, jacinto e enxofre. Cabeças de leões. Se os seres do juízo anterior tinham dentes como dentes de leões, esses têm cabeças como cabeças de leões. Ou seja, a coisa piorou. Piorou. Aumentou. Não, está mostrando em volume de juízo. Algo mais amplo. E antes era dentes como dentes de leão. Agora são cabeças como cabeças de leões. Esses detalhezinhos exegéticos são interessantes. Ou seja, é um juízo mais amplo, mais intenso. Isso que está piorando. E vai piorar mais ainda nas taças. Porque até a sexta trombeta ainda existe um pouquinho de misericórdia e macrotomia da parte de Deus. Mas
com o toque da sétima trombeta, que é o despejar sequencial das 7 taças, é sem mistura. É em questão de mesa. Não tem um pingo de oportunidade para arrependimento. É só juízo. Você lembra no nosso. Você lembra o nosso estudo na escola bíblica que, eu não sei se você lembra disso, que era cumulativo, quer dizer, os escorpiões ainda continuam e vêm a outro, não era? Eles não vão sair, esses demônios vão continuar, estão soltos, né? Eu até penso que esses 4 generais arregimentam esses que haviam sido soltos por ocasião da 5ª trombeta. Porque aqui na 6ª trombeta está soltando os generais. Os exércitos já estão soltos desde antemão. Essa questão do dente e cabeça é um filme de terror. Essa questão Walking Dead, né? Essa questão dos dentes e cabeças, indica que eles são ainda mais selvagens, mais cruéis e mais irresistíveis que os anteriores. Eles são excepcionalmente ferozes, conforme Apocalipse 9:8. Excepcionalmente assustadores, conforme Apocalipse 10:3, e excepcionalmente destrutivos, conforme Apocalipse 13:2. E com grande capacidade de mobilização, porque eles têm cavalos. Você ir a pé é uma coisa, você ir a cavalo, você vai mais rapidinho um pouquinho. Mobilidade e mobilização. Eles são de outra época, né? Que saiam da sua boca. É o instrumento, é a forma como eles destroem. E a gente sabe, foi falado isso recentemente lá na escola dominical, que muitas vezes nas escrituras a boca é um instrumento de destruição. Lembra que eu falei, Tiago, a língua pode ser usada para edificar como para destruir. Aquilo que eu falo, os meus inimigos falavam contra mim, eram como setas, os dados inflamados. O próprio Senhor Jesus, quando ele for destruir o iníquo, vai ser com o quê? Com a espada que sai. Não, ele mata o anticristo com o sopro da boca e os exércitos que o seguem com a espada que sai da boca. A boca é um instrumento tanto de edificação como... Mas não é morre, é fogo, jacinto e enxofre. E a forma de destruir dessas hostes é a mesma usada contra os pecadores de Sodoma e Gomorra. Isso é interessante, depois vocês olham lá. Em Gênesis 19, 24 e 28. Os sodomitas e gomorranos, não sei se é assim que fala, né? Gomorritas, eles morreram exatamente pelo fogo, pelo jacinto e pelo enxofre. É só olhar lá em Gênesis 19, 24 e 28. Será um massacre rápido e sumário. Isso é indicado pelo fato que o artigo grego é usado somente antes da palavra hora. Preparados para a hora, no dia, mês e ano nomeados. Seria a tradução literal. Entendeu? Preparados para a hora, no dia, mês e ano nomeados. A sua cauda se parecia com serpentes. A mesma observação dada ao poder como escorpiões, lá do 9.3, é válida aqui. É a capacidade de atormentar e de provocar dor. Visto que serpentes e escorpiões estão associados e equiparados na simbologia bíblica, como por exemplo em Lucas 10:19. Aqueles a quem estes seres não matarem, sofrerão tormento e dor como consequência do dano das caudas. Vão ser soltos esses 200 milhões de cavaleiros demoníacos montando seus cavalos que jorram fogo, jacinto e enxofre pela boca e que sai balançando esse rabo com a serpente na ponta. Então, se você estiver na frente, você morre. Se você tomar uma esbarrada, você é ferido. Aqueles a quem esses seres não matar, sofrerão tormento e dor como consequência do dano das suas caudas. Mas a consequência, verso 20 e 21. Os outros homens, porque vai sobrar gente. Segundo minhas contas, nessa ocasião aqui ainda tem 3 bilhões e 800 milhões de pessoas na Terra ainda. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeram das obras das suas mãos, é provável que corra ainda pro pé do São, entendeu? Para pedir proteção. É capaz. Meu São Miguel Arcanjo, me ajuda aqui. Meu santo guerreiro. Ainda vai pedir proteção para santo. Quer apostar? Não sei. Não, que diz que quem protege dessas coisas assim é o São Gabriel, o arcanjo, né? Tem até uma igreja pentecostal por aí que prega sobre isso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos e nem deixaram de adorar os demônios. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Pulando aqui de 10, 1 a 11, 13. Que vamos dizer que isso aqui seria... de 10, 1 a 11, 13, temos mais um parêntese. Vamos dizer que Apocalipse 11, 14, prestem atenção nisso, hein? Vamos dizer que Apocalipse 11, 14 é como que fora Apocalipse 9, 22. Tá vendo Apocalipse 9, 22, Isaac? Tá vendo? Apocalipse 9, 22, tem aí? Apocalipse 9, 22, tem aí, Elaine? Tem não. Tem sim. Apocalipse 9, 22 é o 14 do 11. A gente poderia ler assim, ó. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Lembram-se, vocês se lembram que eu falei que existe uma sequencialidade cronológica na execução dos juízos. Isso inclui os ais. Você vem lendo Apocalipse 6.1, 6.3, 6.1, primeiro selo, 6.3, segundo selo, 6.5, terceiro selo, 6.7, quarto selo, 6.9, quinto selo, 6.12, sexto selo, 8.1, sétimo selo, pulou capítulo 7. É parentético. Ele é flashbackico, flash forwardico. Ele é flashbackico de 7.1 a 8. E flash forwardico de 7.9 a 17. Arranca ele da sua Bíblia, não faz falta. No sentido do entendimento cronológico da sequencialidade da execução dos juízos. Porque o 8.1 fala da sétima trombeta, da sétimo selo, que segue-se ao sexto selo, que foi narrado de 6.12 a 17. Da mesma forma, você vai lendo. O sétimo selo contém as 7 trombetas. 8.7, primeira trombeta, 8.8, segunda trombeta, 8.10, terceira trombeta, 8.12, quarta trombeta, 9.1, quinta trombeta, 9.13, sexta trombeta. Na semana que vem veremos aqui Apocalipse tem o seu segundo trecho parentético. O seu segundo trecho apositivo. É aquele aposto. O aposto explica. Geraldo, vírgula, o gordo, vírgula, está no estudo hoje. Então, não, o aposto vem entre vírgulas. Já estudou isso, tem um vocativo e tem um aposto. Geraldo veio ao estudo hoje. Geraldo, o gordinho, veio ao estudo hoje. Isaac, filho do Geraldo e da Elaine, vestido da camisa do Atlético, está atento ao estudo. Isaac está atento ao estudo. Lembra? O apóstolo, ele explica, ele acrescenta, ele é um plus, ele é um a mais. Ele é uma tentativa do Espírito Santo de te ajudar a entender mais ainda aquilo que já está super explicado. Para te dar mais... Apóstolo. Apóstolo é aquilo que se apõe para dar maior explicação. É um acréscimo. Geraldo, o grande e fiel soldado de Jesus Cristo, veio ao estudo hoje. Geraldo veio ao estudo hoje.
Geraldo veio ao estudo hoje. Geraldo veio ao estudo hoje. Eu dei a minha... Passei o meu recado, não passei? Mas eu esclareço mais ainda. Marluce, que cortou o cabelo e se tornou parecida com a rainha do Nilo, está também no estudo hoje. Então. Lá no serviço dela falar que ela está parecida com a Cleópatra, a rainha do Nilo. Marluce, a rainha do Nilo, está atenta ao estudo. Marluce está atenta ao estudo. Carlos Hamilton, que fala sempre baixinho, é tímido, introvertido, calado e quieto, está preletando neste momento, tergiversando a respeito do livro sagrado. Carlos está tergiversando a respeito do livro sagrado. Lembra? Semana que vem, apositiremos mais uma vez os capítulos 10 e 11, que eu pretendo matá-los numa solapada só. Entendeu? Capítulos 10 e 11. Que é mais um parêntese que nós temos em Apocalipse, visando mostrar, visando acrescer ou acrescentar entendimento antes que se entre na sétima trombeta, que se descreve a partir do versículo 15 do capítulo 11. E que vai ser breve. Vai ser 11 de 15 a 19. E na sequência já vem mais um parêntese. Esse grandão. Capítulos 12, 13, 14 e 15. Na minha opinião, o parêntese mais importante do capítulo. Até que ele fica no miolo, no cerne, no core, no núcleo, no centrão do livro, né?